Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Intercâmbio Linguístico e hoje a gente tem uma convidada mais que especial, Karina Fragoso. Karina, deixa eu te apresentar então. Todo mundo já te conhece, mas... Not everybody. A Karina é formada em Letras, em Habilitação em Inglês pela PUC Rio Grande do Sul, mestre em Linguística pela mesma universidade e doutora em Linguística pela USP, com ênfase na aquisição fonológica de línguas estrangeiras. Professora de inglês há 17 anos, tem vasta experiência no ensino da língua para estudantes de todas as idades e níveis de proficiência. Em outubro de 2018, ela lançou o livro Sou Péssimo em Inglês, tudo que você precisa saber para alavancar de vez o seu aprendizado, pela editora HarperCollins, o qual se tornou um best-seller no país. É fundadora do English in Brazil, um dos maiores canais educacionais do país, com quase 2 milhões de inscritos. E dos cursos English in Brazil, que contam com mais de 15 mil alunos. Karina, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado o convite. O prazer é todo meu. Obrigada pela introdução chique. Aí eu fico escutando isso e digo, meu Deus, é um caminho já. Até eu fico assim, nossa, eu acho que eu já fiz alguma coisa. É um super caminho, né? A gente tem que se sentir orgulhoso, né? Todo mundo, né? Aqui Muito. tem um caminho, né? Não é só porque tenho números, não é isso que eu quis dizer, mas a gente fica até orgulhoso de tudo que a gente trilhou, né? Sim, é uma super jornada, né? É. Falando em jornada, essa a minha primeira pergunta está bem relacionada com isso. Então, como que você começou na sua carreira de ensino de inglês e como que ela evoluiu até você se tornar o fenômeno que você é hoje no YouTube? Uma boa pergunta, porque é engraçado, quando eu entrei na faculdade de letras, a profissão que eu desempenho hoje não existia, gente. Há 10 anos, sei lá, põe 15 anos, o que eu faço hoje não existia. Então, eu não sabia que eu ia estar fazendo isso hoje, tipo, ensinando online, que eu ia ter canal, que eu ia ter, enfim, curso online. Nem existia também, né, gente? Hoje é uma tendência, todo mundo está acostumado com isso. Então, eu comecei porque eu queria dar aula em sala de aula mesmo, como todo professor deve sonhar, né? A maioria. Eu sempre quis ser professora, minha irmã já tinha entrado na faculdade de letras, então mergulhei nesse universo, sempre fui muito apaixonada pelo processo de aprendizagem, não só pelo inglês, mas pelo processo de aquisição de línguas, de idiomas, de tudo que acontece, tudo que é mais do lado linguístico mesmo, assim, apesar de eu sempre ter gostado de literatura também. E aí, me apaixonei de tal forma, comecei a dar aula, que aí eu comecei direto o meu mestrado, logo depois que eu terminei a graduação, eu era muito jovem, gente, eu terminei a graduação com 20 anos, então era um baby, né? E aí fui lá, prestei o mestrado só para ver, passei, porque estava tudo quentinho, fresquinho na memória, né? Foi só entrar ali e fazer a prova, passei. Em 2 anos, sei lá, com 22 anos eu era mestre. E eu, tá, o que eu faço agora? Aí comecei a dar aula, eu disse, gente, eu quero dar aula em escola, eu quero dar aula em todos os contextos que eu puder. Eu dei aula em escola, dei aula em curso técnico, só não dei aula no curso superior porque era muito mais difícil de conseguir uma vaga, eu com 22 anos sem experiência, então eu queria essa experiência no máximo de possibilidades que eu pudesse, assim, né? Eu cheguei a dar aula em universidade, mas assim, monitoria, substituir professora, eu nunca tive uma disciplina minha, assim, sabe? Isso é uma das coisas que eu penso, passou, né? Eu não sei se um dia eu vou voltar ao que eu queria lá no início, se esse trem já passou, se um dia a vida me surpreende, então não sei. Mas eu nunca cheguei a dar aula, ter a minha disciplina na universidade. Dei aula de inglês geral na universidade só. E aí, meu marido veio para São Paulo, por causa do trabalho dele, vim junto e da minha janela, gente, eu via a USP e falava, ai, gente, mas a USP é muito difícil, não vou conseguir. Eu sempre tenho a síndrome do impostor até hoje, gente. Eu tenho um negocinho, não é para mim, gente, não vou conseguir. Aí depois eu fiquei, peraí, vou tentar esse negócio. Mas daí estudei, gente, eu estudei. Eu estudei tanto que eu passei em primeiro lugar. E aí eu entrei no doutorado, e aí comecei, curti muito, foi muito bom, aprendi outro, assim, foi muito difícil. O Ivan tá dentro da USP agora, né? Eu me lembro das minhas aulas de sintaxe. Nossa, eu achei, muito difícil mesmo. Mas consegui, né, acompanhar, fazer. Mas aí, quando eu entrei na USP, eu parei de dar aula, porque agora eu ganhei uma bolsa, então eu vou focar nisso daqui. A gente conseguia se sustentar com aquela minha bolsa e o salário do meu marido. Só que aí começou uma saudade de ver aluno, de falar com gente. E aí eu tinha um blog já, o blog English in Brazil,
onde eu compartilhava planos de aula. Eu sempre gostei de compartilhar as coisas. Para que eu vou ter um plano de aula que eu amei, tá lindo, e vou guardar só para mim? Então, eu colocava ali, tinha meus 100 acessos por mês, sei lá quanto que tinha, mas eu já estava feliz. E aí, muitos alunos me perguntavam, mas, teacher, como é que tu aprendeu inglês tão bem se tu nunca saiu do Brasil? Como assim? Nunca tinha saído do Brasil antes de ser fluente e tal. E aí eu disse, vou fazer um vídeo, mas olha a cabeça, não é que eu vou criar um canal, eu vou fazer um vídeo para responder todo mundo que me pergunta isso, quando me perguntar, eu vou mandar esse link, tá aí a resposta, e vou colocar isso dentro do meu blog, que tinha 100 views. E aí eu fiz, sem querer, um título clickbait. Eu acho que eu sou boa nisso desde essa época. Em 2013, eu escrevi Como Turbinei Meu Inglês em Pouco Tempo, que é um título que chama muita atenção. E aí eu lembro que em uma semana esse vídeo teve 1000 visualizações. Eu disse, o que é isso, gente? Peraí, ele ganhou vida além do meu blog. O YouTube é separado do meu blog. Então eu comecei a ver, opa, tem uma demanda. Mas aí eu tinha vergonha de postar. Essa é uma longa história, a gente pode explorar isso depois, mas eu sempre tive muita vergonha, medo do que os outros iam pensar, medo do que a minha orientadora ia pensar, medo da academia, medo de tudo, porque eu sempre fui assim muito do lugar mais tradicional, né? Mas, enfim, aí eu comecei e foi um caminho sem volta. Esse ano eu completo 10 anos de YouTube. Resumir essa história é difícil, porque é muita coisa que aconteceu, mas muita coisa mudou também, né? Muita coisa mudou. O que era um hobby, hoje é um trabalho, né? Inclusive, esse vídeo está disponível até hoje, né? Como eu E turbinei meu inglês, né? ele está disponível até hoje, e ele atingiu 1 milhão de views, gente. 1 milhão de Olha que views, o meu fantástico. primeiro vídeo. Que, na verdade, segredo para vocês, não é o meu primeiro vídeo, ele é o meu segundo, porque o primeiro eu apaguei. Eu apaguei antes de postar, nunca postei. Eu olhei e disse, gente, que ridícula, não vou postar esse negócio. Não vou postar, tá muito ruim. Vou fazer de novo. Eu lembro que desde o início eu queria ser muito objetiva. E eu lembro que essa primeira vez que eu gravei sem roteiro, fui falando. E deu quase 20 minutos. Eu disse, não, ninguém vai parar 20 minutos, tem que dar 10 minutos. E eu acho que esse meu vídeo tem 8 minutos. Aí eu fiz tópicos, gravei os tópicos e aí foi. E eu acho que isso é uma das coisas que chama a atenção das pessoas até hoje, né? Uma objetividade, né? Tem gente que fala muito e não dá, né? A gente tem que ir direto ao ponto. Perfeito. Que história. Muito legal. Obrigada. E Karina, desde esse livro, desde esse seu primeiro vídeo, Como Turbinar o Inglês há 10 anos atrás, e até hoje você se mantém ativa, né, no YouTube, nas redes sociais. O que você acha que mudou? O que você sente que mudou desde os 10 anos que você começou lá atrás até hoje, tanto em relação ao conteúdo que você produz e também o público que assiste os seus vídeos? Mudou muita coisa, muita coisa. Eu comecei com uma vontade genuína de ajudar, porque eu também nem sabia que isso poderia virar uma profissão, que eu poderia ganhar dinheiro com isso. Então, era um hobby e uma vontade. Professor é assim, né, gente? Professor se preocupa, claro que a gente tem que se preocupar em dinheiro, mas a gente tem esse negócio dentro da gente, né? Deixa eu ajudar. Então, eu comecei por isso. Hoje, as pessoas já começam com uma intenção, né? A pessoa vai começar pensando que vai vender um curso online depois, que vai oferecer um e-book para captar um lead, e isso não é uma crítica de maneira alguma, só estou falando que isso mudou, hoje as pessoas estão mais cientes disso, né, de que é um negócio. Então, isso é um dos pontos que mudou. Mudou também o algoritmo nos faz ter que produzir cada vez mais. Então, isso é uma das coisas que me sugam muito, assim, né, nessa questão de produção de conteúdo. Então, o que eu tinha de trabalho era um vídeo no YouTube por semana, e eu achava corrido, ai, que corrido fazer isso, meu Deus do céu. Gente, hoje é um vídeo por dia no Instagram, é produção no TikTok, é produção não sei aonde, se tu quiser ter uma presença online significativa para vender os teus produtos. Então, assim, é uma loucura, é uma loucura. Então, assim, do ponto de vista do criador, o que mudou é a demanda. Tipo, a gente precisa ser muito, muito mais produtivo. É uma coisa de louco, assim. Eu acho que também mudou que as pessoas não têm mais paciência para vídeos mal editados ou feios, assim, escuro, áudio ruim. Antigamente as pessoas aceitavam mais isso. Eu acho que isso as pessoas não têm paciência mais, principalmente se o áudio for ruim, gente. Se alguém aqui estiver me assistindo e quiser começar, se preocupa com o teu áudio. Áudio reverberando é horrível.
Então, que seja um fone com microfoninho aqui, já tá ótimo, e um vídeo iluminado, uma janela. Não estou falando para gastar dinheiro, mas um vídeo tem que ser bonito, agradável. Como que eu estou usando a webcam do meu computador, mas está um vídeo claro, pelo menos, né? E do público, eu acho que o que mudou é que tem muito canal, tem muito conteúdo. Então, por exemplo, no YouTube, antes, meu canal era menor e eu tinha mais visualização imediata do que eu tenho hoje. Por quê? Porque era o YouTube, o público estava no YouTube, o Instagram ele leva foto. Hoje é o Instagram tem o Reels, o TikTok é uma praga que tu entra e não sai daquele negócio vendo vídeos curtos, então as pessoas não estão necessariamente no YouTube. Então, atrair a atenção das pessoas está cada vez mais difícil. Então, é aí que alguns professores acabam se perdendo nos títulos clickbait, né? Não diga how are you, não diga I'm fine, que eu acho um absurdo falar isso. Eu quero fazer um vídeo com esse título e vocês vão ver, mas ele vai ser uma piada, tá? Eu vou falar não diga I'm fine, mas depois eu vou explicar dentro dele. Vou chamar o clickbait e depois eu explico. Mas eu acho que isso mudou também, assim, sabe? É muito... A gente precisa chamar a atenção de alguma forma, e é aí que algumas pessoas acabam derrapando. Muito bom. E oportunidades online tem muitas, né? Agora, tanto de... Você mencionou aí TikTok, mencionou Facebook, mencionou Instagram, né? E aí por diante. Qual que é o papel que você vê, agora olhando mais o lado do aluno, né? O papel que você vê dessas tecnologias e das mídias sociais na aprendizagem agora, olhando mais do receptor agora. Como que você vê isso tudo? Ivan, eu tenho seguidores que me escrevem dizendo, Karina, eu sou fluente por causa do canal English in Brazil. Claro que eu não fiz tudo, mas isso dependeu de uma motivação desse aluno, dependeu dele, só que tinha um conteúdo gratuito ali para ele. Então, eu acho que se isso não é uma revolução, tu me diz o que é uma revolução. Eu acho incrível a gente ter esse conteúdo gratuito na internet. Então, é a verdadeira democratização que a gente tanto fala do conteúdo. Uma vez, o Danilo Gentili tweetou um vídeo meu, tem vários influencers muito grandes, ricos, que me seguem, mas o mesmo influencer rico que me segue, que talvez até compre meu curso, vai daqui a pouco ter um amigo ou alguém menos favorecido que vai comprar o mesmo conteúdo ou assistir ao mesmo conteúdo gratuito. Então, acho isso muito legal, que eu posso oferecer o mesmo conteúdo sem barreira. Tem que ter internet, tudo bem. Mas tendo a internet, tu consegue realmente ver o mesmo conteúdo, e ainda mais, né, a gente que se especializa tanto. Então, é um conteúdo de muita qualidade. Porque a gente estudou para isso, a gente, enfim, não está dando uma diquinha vazia, é uma coisa que tem um embasamento por trás, então isso está acessível para todo mundo. E a questão desses vídeos curtos, TikTok ou coisa assim de inglês, que eu já me questionei também, até o que eu estou fazendo. Será que essa dica rápida adianta para alguma coisa? Será que a pessoa vai internalizar isso daqui? Será que esses 5 frases, não sei o que, tá fazendo algum efeito? Eu acho assim, se a pessoa está motivada de novo, né, ela vai salvar aquilo ali, ela vai revisar, ela vai anotar no caderno de vocabulário dela, e isso vai sim surtir um efeito. E um outro efeito desses vídeos, até meio engraçadinhos que a gente faz às vezes, é de atrair a atenção da pessoa para o inglês. Tipo, é legal, não precisa ser chato aprender inglês. Então, eu estou vendo aqui, é um videozinho rápido que cativou a minha atenção. Então, a partir disso, a pessoa pode começar a procurar drogas mais fortes, como vídeos longos no YouTube, por exemplo. Daqui a pouco ela está se matriculando num curso de inglês, daqui a pouco ela está fazendo uma aula de conversação, entendeu? Então, acho que tudo tem um papel interessante para o aluno. Legal. Perfeito. E, Karina, falando na internet, tem professores profissionais na área de educação, né, que eles veem marketing com maus olhos. Até chegam a demonizar marketing. Sim. Embora seja extremamente essencial nos dias de hoje, principalmente quando você é um profissional que trabalha por conta, né? Então, minha pergunta para você, como que você conseguiu achar um equilíbrio entre se promover, vender na internet, sem trair os seus princípios pedagógicos? Essa é uma pergunta muito importante, porque eu demorei tanto para ter um curso online de inglês. Primeiro, eu tinha vergonha de divulgar os meus próprios vídeos. Eu acho que porque eu
pelo fato de eu saber como é que é o mundo dos professores. Eu tinha um pouco de medo de ser mal vista, essa coisa da academia também, que é um mundo muito sério, né? Como eu falei antes. Aí, aos poucos, fui perdendo a vergonha e ver, não, o que eu faço é muito valioso, o que eu faço tem um conteúdo educacional de valor e eu vou divulgar sim. Aí, perdi a vergonha. Aí, o próximo passo seria eu ter o meu produto, o meu curso de inglês. Só que eu vejo tanto curso de inglês surgindo hoje em dia, mas eu acho que é porque as pessoas, às vezes, não pensam muito. Eu sempre fui uma overthinker. Peraí, se eu tenho que ter um curso, eu tenho que ter uma metodologia. Que metodologia é essa? Eu não posso pegar um livro e seguir. Eu tenho que desenvolver algo novo, coerente. Então, esse peso de desenvolver um curso sempre estava nos meus ombros, porque eu já era conhecida. E eu pensei, gente, professor vai comprar meu curso, vai ter gente olhando meu curso, então tem que ser bem feito esse negócio. Consegui, né, desenvolver o meu curso só depois do meu filho nascer, gente, em 2019. Eu comecei no YouTube em 2013, para vocês verem como eu demorei muito tempo. E o meu medo aí era do marketing. Mas eu me associei a uma empresa de marketing, uma agência. Eu achava que eu conseguiria fazer sozinha. E eu já vou te dizer, eu jamais conseguiria fazer sozinha no nível, no tamanho que a gente é no English Team Brasil hoje. Não tem, não existe. Então, eu tenho sócios. Então, eu tenho o English Team Brasil e eu tenho o sócio que é da empresa de marketing. No começo, vinha muito mais coisa, assim, nada a ver comigo, sabe? Tipo, você vai falar inglês como um nativo. Eu falei, gente, isso é proibido, não pode. Você vai aprender inglês do zero ao avançado em 10 meses. Gente, não pode, não pode. Nós temos conteúdo, ó, tudo é palavra, jogo de palavras. Nós temos conteúdos do básico ao avançado na nossa plataforma. Você pode concluir o curso em 10 meses, seguindo o cronograma intensivo. Você vai sair avançado? Eu não sei, entendeu? Eu acho que você vai sair muito transformado, teu inglês vai estar muito bom. Se tu tiver no intermediário e fizer esse curso, tu vai sair avançado sim. Agora, se tu nunca viu inglês, talvez você não vai sair. Você vai sair com um nível de conversação que você consegue se virar, e é esse o resultado final. Então, tudo isso, gente, tudo isso passou por mim, tudo... No início, eles acharam, né? Nós somos os copywriters, tá bom? Então, a gente vai escrever, tu passa o olho e a gente vai mandar, e tu não precisa se estressar com isso, tu vai se estressar só com o teu conteúdo. Eu disse, gente, não, comigo não, porque é muito perigoso. Uma palavra que vocês colocarem errado pode arruinar a minha carreira para sempre. Então, olha o trabalho, gente, é muito e-mail. Não sei se vocês têm noção. Em um lançamento, a gente tem cerca de 20 e-mails, só no lançamento, 20 e-mails. Que é o funil, né? Você capta a atenção da pessoa e 20 e-mails. Eu li os 20 e-mails, 20 e-mails. Não dá, essa palavra aqui tá dando margem, isso aqui tá dando margem, isso aqui tá dando problema, isso aqui... Aí eles às vezes brigavam comigo, pô, Karina, tu não deixa a gente falar nada. Mas não dá. Eles queriam que eu falasse o método. Eu disse, gente, eu não criei um método, nós usamos uma metodologia, nós temos uma metodologia, mas eu não posso usar a palavra método, porque isso tem um peso diferente no mundo ILT. E eu vejo todo mundo usando método, só eu não uso método, mas eu não me sinto bem falando que eu tenho um método. Porque vocês sabem que para criar um método, você precisa fazer uma pesquisa, rodar, enfim, na verdade o que eu uso é um compilado de coisas assim, que eu acredito, de várias abordagens que formam uma metodologia, mas não é tecnicamente um método. Enfim, foi uma loucura sempre. Escapou, teve coisa que escapou. Quando eu ganhei a Luísa agora, eu deixei para os meus teachers brasileiros olharem e verem tudo isso de olhar cada arte, vocês olham por mim, porque eu quero parar um pouco, gente, estou ficando louca. E escapou faça aulas de conversação com nativos. E eu vi falarem de mim num grupo. Um professor falou, olha que decepção, olha que decepção. Gente, eu que fiquei decepcionada, sabe? Gente, eu tô há quase 4 anos trabalhando, vendo cada anúncio, cada coisa, para vir uma micro coisinha falar que eu sou uma decepção porque tem isso. E depois eu fiquei pensando, não tá errado esse negócio, se tu for ver, porque eu não tô falando que fale como um nativo, não tô falando que professor nativo é melhor, eu tô falando que a aula que a gente oferece ali é com nativo, não é com brasileiro essa aula de conversação. Eu não tô mentindo, eu não tô fazendo uma coisa. Então, é treta, gente, é treta. Até hoje, tudo passa por mim, tudo é super analisado, mas agora que eu tenho uma equipe, né, mais fechadinha, eu consigo delegar, e isso me tirou um peso imenso, assim. Você tem assim, palavras proibidas, isso aqui. Em vez disso, fale isso. Então, tudo isso já está mais leve para mim,
E talvez escape alguma coisa no futuro e eu seja decepção para mais alguém, mas aí, I'm sorry, eu não sou perfeita, vai acontecer. Não dá para agradar todo mundo, né? Não. E, Karina, além dessa produção imensa que você desenvolve no conteúdo digital, né? Você também escreveu um livro de como aprender inglês. Como é que surgiu essa ideia e qual que é a mensagem principal que você teve ao escrever o livro? Eu fui convidada, na verdade, para escrever esse livro pela editora HarperCollins, então, é uma editora grande, né? Então, quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz. E eles estavam criando uma série, Sou Péssimo em, e aí eles colocam todas as matérias. Então, Sou Péssimo em inglês, tem o Sou Péssimo em português, da Cíntia Chagas, Sou Péssimo em matemática, do Rafael Procópio. E aí, eles falaram, ó, só tem que ter esse título e tu vai falar sobre o que tu quiser aí dentro desse livro. E eu pensei, bom, o título eu não tenho liberdade, Sou Péssimo em Inglês. Mas o que eu quero mostrar com esse livro, então? Que ninguém é péssimo. Então, a grande mensagem desse livro, até peguei ele aqui para mostrar para vocês, a grande mensagem desse livro é que ninguém é péssimo e que o inglês é para todos. As pessoas não aprendem igual, né? Tem gente que aprende mais rápido, mais fácil, tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que aprende só jogando videogame, tem gente que aprende com aula de gramática, mas o que eu quero mostrar é que o inglês é para todos, sim. E também o meu objetivo é responder as perguntas mais frequentes que eu recebia nas redes sociais de alunos com embasamento teórico, mas de forma simples. Então, se tu ler aqui, tu vai ler esse livro rapidinho, porque ele é fácil de ler, só que tem muita pesquisa por trás. Eu deixei ele fácil, né? Então, tipo, qual a melhor idade para aprender inglês? Falo até da minha pesquisa de doutorado ali, a questão da aquisição de primeira língua, de segunda língua. Então, tem embasamento, mas ele é fácil de ler. E eu acho que o objetivo foi cumprido, porque eu vendi mais de... Peraí, não tem aqui, eu ganhei uma plaquinha, gente, de 50 mil livros vendidos. Eu acho isso muito significativo, sabe? Muito E eu livro. coloco para escrever um segundo, só que eu nunca tenho tempo. Eu comecei a escrever cursos, né? Que foi o meu próximo passo aí. Me empolguei, agora eu tenho uma empresa, tenho um monte de coisa para fazer. E tenho 2 filhos também. Então, eu não consegui ainda. Mas eu acho que ano que vem eu vou, de repente, tirar esse... Eu tenho todo esqueletinho, tudo bonitinho. Só que tem que tirar do papel, né? Não consegui ainda. Quer dizer, colocar no papel. Legal. Você mencionou brevemente aí que você usou até a sua pesquisa de doutorado, né? E no Brasil, uma coisa que nós conversamos muito, eu, o Sérgio e o Edu, no Brasil tem muitos professores de inglês, mas poucos buscam uma qualificação maior como mestrado e como doutorado. Então, a pergunta até nós temos a mesma orientadora, a professora Raquel, que é Sim. nossa, é um doce de pessoa, sou super grato a ela. Mas a pergunta é, como que você acha que o seu mestrado e o seu doutorado contribuíram para a sua carreira? Ou não contribuíram? Como que você vê isso acontecer? Contribuíram demais. Contribuíram demais. Vou falar de uma coisa bem prática, que talvez tu não esteja esperando essa resposta. Primeiro, uma credencial, né? Então, como eu estou na internet, eu estou explicando coisas, mostrando e vendendo coisas, quando eu falo, eu sou PhD, eu tenho um doutorado, eu acho que isso já dá uma... Opa, peraí, deixa eu escutar o que essa menina está falando. Então, eu acho que isso é uma das coisas que me trouxe, mas é óbvio que me trouxe embasamento teórico, me trouxe reflexões, né? Me ajudou demais a construir os cursos, porque eu não tenho mais um curso. Quando eu vou dar uma aula de pronúncia, eu tenho todo o cuidado do mundo. No começo eu não tinha, tá? Isso mesmo com o doutorado. A internet que me mostrou que não dá para falar que não se fala assim. Não se fala assim aonde? Né? No inglês americano, não. Mas agora lá no interior da Escócia é outra coisa. Então, assim, tudo eu comecei a ser muito mais cuidadosa com o meu falar, com as palavras que eu explico. E outra coisa, né? Dar uma aula de vogais, por exemplo, conhecendo profundamente uma teoria fonológica, tem outro valor, né? Outra história, é outra história. Então, influenciou em tudo que eu desenvolvo até hoje. Legal. Perfeito. Vamos falar do futuro, Karina. O que você vê no futuro para o ensino de línguas e quais são as mudanças que você prevê e como você acha que elas vão afetar a forma que a gente ensina e como os alunos aprendem? Ai, Sérgio, eu acho que o futuro é online, né? Eu esses dias estava pensando,
Eu não consigo ver, daqui a muitos anos, escolas físicas de inglês cheias de adultos super ocupados, sentadinhos lá dentro, assim, por 2, 3 anos. Eu não consigo ver isso. E eu não estou aqui falando mal das escolas tradicionais, porque eu sei que elas funcionam também. Mas eu penso que talvez esse ambiente fique para mais crianças, adolescentes, porque o adulto não tem tempo, nem dinheiro para ficar se deslocando, pagando estacionamento, indo para lá e para cá. Olha o tempo que se perde para ter uma aula de inglês. Então, eu acho que a pandemia mostrou que o ensino online funciona de verdade, eu acho que quebrou muitos preconceitos. Então, eu acho que hoje todo mundo está acostumado a sentar aqui na cadeira, abrir a tela e ter uma aula online de tudo, né? De violão, de academia, de tudo, todo mundo está acostumado. E eu acho que talvez o físico fique para cursos de curto prazo. Por exemplo, vou fazer um curso de inglês para negócios de 1 mês, sei lá. Estou chutando aqui um assunto. Ou então vou fazer um intercâmbio, que lá tem uma escola presencial. Eu acho que o futuro está muito mais online do que jamais esteve, assim. E eu acho que tem que ser assim, porque eu acho que, de novo, meu objetivo não é falar mal de escola tradicional aqui, porque eu já dei aula, já sei que funciona e tudo. Mas eu acho que tem um pecado na escola tradicional, que cursos bons online suprem, que é ensinar para o aluno o que ele tem que fazer nos dias que ele não está tendo aula. Então, o aluno de escola tradicional, ele às vezes vai lá no sábado, faz 2 horas, porque é um dia só, é mais fácil de ir, vai lá naquele sábado, faz a aula, volta para casa, não faz mais nada, 6 dias da semana, chega sexta-noite, ele vai ver qual era o homework, vai fazer um exercício gramatical e vai para a aula no sábado de manhã. Porque ele não tem um homework assim, tipo, segunda-feira tu vai escutar um podcast, fazer isso. Terça-feira tu vai fazer. Então, assim, no meu curso, agora puxando a sardinha pelo que eu conheço do meu curso, não estou dizendo que é o único, a gente tem tarefa para alunos todos os dias. Então, não tem aula só com a minha cara ensinando. Ele tem atividades de Real English, que são atividades, tu vai ver agora um vídeo do YouTube, tá? Que é legal, escolhemos todos os tópicos muito legais que as pessoas se interessem em ver. A gente tem sobre desenvolvimento pessoal, sobre medos, sobre receita, é muito legal. E tu é guiado a fazer aquilo ali, tu vai estudar com esse vídeo, responder essas perguntas, agora escuta de novo, escuta mais uma vez, tá, no outro dia tu faz um outro tipo de aula, no outro dia tu faz... Então, acho que é mais rápido, sabe? Eu acho que é mais rápido porque o aluno está sabendo o que fazer todos os dias. Agora, onde o online escorrega, que eu também vou falar um ponto fraco, é na disciplina das pessoas, né? Porque a gente não consegue não consigo entrar na casa do aluno e falar, é hora da aula, oi. A gente pode mandar notificação, pode mandar e-mail, só que é diferente. Então, eu acho que cada um tem um lado, assim, sabe? Mas eu acho que as pessoas estão cada vez mais acostumadas com esse mundo de aulas online. Vocês concordam comigo? Ou acho que eu falei... faz sentido esse negócio do presencial? Vocês enxergam as pessoas hoje, adulto, sentadinho lá, misturado com adolescente? Eu não sei, Eu acho que a pandemia acelerou muito esse processo. Você sabe que até a gente está falando de alunos regulares, mas eu acho que até entre professores, antigamente, por exemplo, quando eu ia dar algum curso com professor em São Paulo, os professores de outros lugares falavam assim, mas só tem em São Paulo? Por que você não vem aqui para o meu estado dar um curso? Falavam assim, mas eu ofereço curso online. Mas curso online, né? Eles achavam que, tipo assim, era uma diferença gigantesca entre eu ir para São Paulo, fazer um curso presencial e eu fazer um curso online. Mas depois que entrou a pandemia, que basicamente esse pessoal tinha a opção ou fazer o curso online ou não fazer o curso, e aí eles resolveram, né, fazer uma tentativa, nossa, hoje tem professor do Brasil inteiro fazendo e fala, nossa, o curso funciona, eu realmente consigo aprender. Então, tirou esse preconceito, né, que eles tinham do que seria um curso online. Eu concordo. Nessa linha também, até o intercâmbio foi afetado, né? No Canadá, por exemplo, você pode fazer um college e você tem direito a trabalho. Mas para você fazer o college, você tem que ter um IELTS 6.5, depende. Então, se você não tem isso aí, você tem que fazer um pathway, que é uma preparação para o college. Então, antes da pandemia, as pessoas então faziam o pathway, você não pode trabalhar durante o pathway. Então, se isso aí durasse 3, 4 meses, são 3, 4 meses sem trabalho. E aí, depois, você ia admitido diretamente para o college. Hoje, o que se faz? Faz aqui do Brasil o pathway, já vai com uma carta, já pede o visto com uma carta condicional, termina esses 3 meses de pathway, aí viaja para o college, começa no college já trabalhando. Então, isso, antes da pandemia, as pessoas achavam que isso não funcionava bem, e agora está uma coisa totalmente normal. E é o Sensacional. futuro.
Já está funcionando. Sensacional. Isso que tu falou do Pathway, a gente faz com o curso SOS Viagens. Então, sei lá, eu tenho um intercâmbio daqui a 4 meses, ou até mais tempo. Se prepara antes, faz o curso SOS Viagem, que é um curso, esse é só gravado, tá? Não tem aula de conversão, mas é um curso gravado com todas as situações de intercâmbio, tem diálogos, a gente fez um monte de coisa legais. Imagina tu chegar lá já sabendo isso, sabe? Tu pode avançar um nível ali, ou pelo menos tu não vai passar tanto perrengue na tua chegada, tu já vai chegar mais consciente do que vai acontecer, sabe? Então, tem toda a razão, Ivan, eu acho que é isso, assim, nossa, agora, intercâmbio eu acho que nunca vai deixar de existir, né? Porque essa sensação de não. sentar na sala de aula com gente do mundo todo, isso é legal demais. Isso eu tô louco pra fazer um dia de novo. Até porque o intercâmbio, eu sempre falo que ele é uma coisa tão boa que você aprende até uma outra língua, mas não é só, né? Tanta coisa que se vê no intercâmbio. Depois a gente precisa conversar sobre esse curso que você tem aí para preparação. Vamos fazer um bate-papo. Vamos sim. E eu também concordo com você, Karina. Em 2019, eu fui para Florianópolis fazer meu mestrado na UFSC. E aí, naquele momento, eu perdi mais ou menos metade dos meus alunos presenciais na cidade de Piracicaba, que é onde eu moro, né? E aí, com a pandemia, começou a aparecer novas oportunidades, né? Começaram a aparecer as novas oportunidades, novos alunos. E hoje, quando eu pergunto para os alunos, olha, se eu montasse uma sala novamente, vocês prefeririam continuar no online ou gostariam de voltar na sala de aula? E todo mundo, assim, unânime, né? Eles querem continuar no online. Isso é muito mais prático, né, gente? É muito mais prático. E é bom pra gente também, porque a gente não gasta com sala. Com certeza. E aproveitando, né, nessa bela entrevista que você deu para a gente hoje, você falou todo o seu caminho, o quanto que você aprendeu em todos esses anos, primeiro como aluna na graduação, mestrado, doutorado, depois no mundo digital, escrevendo livro, e sendo a referência que você é hoje na área, que dica que você daria para os professores que estão começando? Que estão começando em geral ou que estão começando na internet? Em geral? Em geral. E também, Em se geral. puder, na internet, pode falar um pouquinho dos dois. Tá bom, eu vou falar dos dois. Eu acho que os professores que estão começando em geral, se qualifiquem, tá? É isso. A gente tem que estudar. Não é só saber inglês, tá? Saber inglês é uma fatiazinha desse tamanho aqui do que você precisa para saber dar aula, para ser um bom professor. Então, se qualifique. Ai, precisa fazer mestrado e doutorado, que nem a Karina? Não precisa, gente. Eu fiz mestrado e doutorado porque a minha ideia era dar aula em universidade. Só que o caminho aí mudou, meu pathway mudou aí no meio do caminho, né? Mas você pode fazer uma pós-graduação, caso você já tenha uma graduação. Você pode fazer cursos que são fora da universidade, um CELTA, um Delta. Você pode fazer, enfim, uma porção de cursos para que você saiba o que você está fazendo, sabe? Porque daqui a pouco você está transmitindo um discurso que é antiquado, que é só uma ideia que só é senso comum e que não é de fato verdade. Então, quando você estuda, ainda mais linguística, que vai te trazer essa noção de língua, de linguagem, você vai mudar muitas coisas na sua cabeça. Eu acho que, então, se qualificar é muito importante. E para quem está começando agora, primeiro, não se assuste com os números dos outros. Ai, nunca vai dar certo, porque olha, tem 1 milhão. Gente, quando eu comecei, tinha muita gente muito maior do que eu. E eu era tão boba que eu não posso fazer um vídeo de verbo to be. Porque fulano já fez um vídeo de verbo to be. Mas não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. Quem vai assistir ao vídeo do fulano que fez verbo to be, pode voltar e assistir ao meu vídeo de verbo to be. E pode concluir que o vídeo do fulano era melhor que o meu. Mas também pode concluir que os dois ajudaram nesse aprendizado do idioma. Então, assim, não tenha medo do que já existe, tá? Vai, faça o seu, tente não imitar também, você pode se inspirar, veja o que está funcionando, entra lá no meu perfil, vê quais são os Reels que têm mais visualização, tenta entender por que eles têm mais visualização, entra no meu YouTube, você pode até colocar lá popular, ver quais são os vídeos mais populares, com mais views. Por que será? Deixa eu ver, será que eu posso fazer melhor que a Karina? Posso, então vai lá e faz melhor que eu. E é isso, e estude também os algoritmos, as redes, cada rede tem um jeito. E também não fique louco demais querendo produzir conteúdo, porque no começo a gente não ganha nada com isso. A gente, enfim, investe um tempo que às vezes a gente poderia estar dando aula ou coisa assim. Então, tente manter o equilíbrio.
para que você não acabe ficando doido, tá? Porque eu produzo muito hoje, gente, porque eu tenho gente me ajudando, eu não edito meus vídeos mais. Então, quando você está editando, quando você está roteirizando, quando você está criando, não tem como manter essa frequência. E ainda dando aula, né, em outros lugares, não tem como ter essa frequência. Então, mantenha um ritmo saudável. E faça, vai, não enrola demais, tá? Vai lá, posta o teu primeiro vídeo. Se o primeiro for muito ruim, apaga que nem o meu que eu apaguei. Mas aí faz o segundo e posta o segundo. Perfeito. Que entrevista fantástica. Karina, quero te agradecer. Muito obrigado pelo seu tempo, por aceitar falar com a gente. Foi muito legal. Aprendemos muito. Acho que quem assiste também vai adorar. Eu que agradeço, gente. Eu adorei poder conversar com pessoas também tão qualificadas e tão, enfim, que me sinto meio só às vezes. Esse é mais uma questão de trabalhar só online, né? Eu tenho saudade de conversar com as pessoas, com outros profissionais, né? Eu tenho meu time, um time pequeno, né, de professores. Nós somos hoje 7 professores, mas eu sinto falta, assim. Então foi um momento legal para mim também. Bom, as portas são sempre abertas. Vai ser um prazer ter você de novo com a gente. Tá bom, obrigada, gente. Sucesso no podcast, então. Obrigado, a gente agradece.